hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que eu denominei: então me lembrarei da minha aliança. 2 pontos. Um novo pacto em favor da vida. Vou repetir o tema da mensagem. Então me lembrarei da minha aliança. Isso está escrito. Então me lembrarei da minha aliança. Um novo pacto em favor da vida. E aí, irmãos, nós vamos lá para Gênesis capítulo 9. Esse capítulo 9, ele marca um novo tempo no cosmos, um novo tempo na natureza, um novo tempo para a humanidade e um novo tempo para a divindade. Tem algo muito especial acontecendo a partir deste capítulo 9. É quando Noé deixa a arca e o Senhor fala com ele dos planos dele, dos propósitos dele, do novo pacto que ele estava estabelecendo agora com a humanidade caída por causa do pecado. É curioso, irmãos, porque nos primeiros capítulos de Gênesis a gente vê um Deus explodindo de criação, né? Com a sua criação, havia uma alegria no coração de Deus. Elber, que alegria te ver aqui, garoto. Você está bonito, rapaz. Que bom te ver. Me alegro muito de te ver. E aí, ele via que tudo era bom. Deus se alegrava. Tinha muita graça teve muita graça na criação. A lei foi só um parêntese para pôr ordem na casa, mas a graça foi derramada desde que Deus disse: haja luz, e houve luz. Bondade pura, misericórdia pura, graça pura de Deus, porque Deus é graça, é pura graça. E aí a gente vê, irmãos, Deus trazendo toda aquela criação, dia após dia. Depois Deus fez o homem, coroando esta criação junto com a sua companheira. Que momento gracioso quando ele viu que o homem estava só e deu-lhe uma companheira. Manifestação de graça de Deus. Pois Deus colocou esse casal num jardim ao oriente do Éden, que era uma região. Ali tinha tudo que o homem precisava estava ali à disposição. Mas nós preferimos não ficar no jardim de Deus, porque a nossa inclinação nunca é para estar no jardim. A inclinação da nossa carne, vocês vão ver, está escrito na palavra. E a humanidade foi se corrompendo, irmãos, a tal ponto que no capítulo 6 do livro de Gênesis, a gente vê um Deus abatido. Irmãos, eu estou usando uma linguagem antropomórfica, viu? Isso é uma linguagem para humanizar o discurso nosso, porque Deus sabia o que estava fazendo, Ele é soberano. Mas o texto me mostra o seguinte, está lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que isso, quando Deus olha para a terra, vê a maldade do homem se multiplicando, pesou o coração do Senhor. Pesou o coração do Senhor. Quando a Bíblia diz arrependeu-se, nessa versão, né? Suspirou com pesar, com lamento. Deus se entristeceu, Deus entrou em melancolia. Que é isso? A minha criação de excelência. A que ponto essa humanidade chegou? E diz mais, a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, crueldade, maldade, injustiça. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Está lá no versículo 12. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Que coisa terrível, irmãos. Depois ele diz de novo no versículo 13, Deus dizendo a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia da
violência dos homens. A violência. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Posso imaginar, irmãos, o coração do Senhor quando vê um ser humano esfaqueando um outro, atirando no outro, aquele corpo ali, principalmente um corpo sem Cristo, sem Deus. Lembro-me do irmão Luiz Antônio, aquele irmão que vinha pregar aqui para a gente sempre, lá no salãozinho do Horto ainda, há muitos anos atrás. Nós estávamos numa reunião de oração ali na entrada do salãozinho. Eu estava ali próximo a ele, e ele orando, e ele falando, quando nós ouvimos tiros, pau, 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 lá em frente ao João Bandeira, lá na Gurijica. Ele, irmãos, isso é tiro. Alguém está levando tiro. Foi aquela correria, aquela gritaria. Eu lembro que aquele homem saiu da reunião, porta fora, irmãos. Você lembra disso, Terones? Espero que você tenha lembrado disso. Os irmãos mais antigos aí, que estavam ali, eu não sei se o Lindau estava, porque assim, eu falo isso, mas tinha mais gente ali comigo. Ele saiu correndo ladeira abaixo, foi lá para frente da escola, irmãos. Eu fui atrás de todo mundo, alguns foram correndo atrás dele. Chegou lá, eu lembro até hoje, ele levantando a cabeça daquele homem, todo ensanguentado, e perguntando para ele: arrependa-se agora, entrega a sua vida a Jesus, confessa a Jesus. E falava com aquele homem, gritava aquele homem. Eu olhei, eu falei: meu Deus, porque ele sabia o valor daquela vida. Como Deus se entristeceu de ver a terra corrompida e cheia de violência. Então, o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente vê todo um processo de um Deus furioso. Quem parece aquele Deus da criação, cheio de gozo. Agora Deus se manifestava na sua fúria, destruindo, irmãos, toda uma humanidade, salvando apenas uma família. É até difícil entender tudo isso, mas é o preço da violência. E aí, no capítulo 9, nós temos um Deus voltando a celebrar a vida, um Deus se alegrando agora e construindo com a família de Noé um novo pacto pela vida. Irmãos, isso é muito bonito, irmãos. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 9, no versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência. Quer dizer, toda a descendência de Noé, que somos todos nós, né? E com todos os seres viventes que estão convosco. Essa aliança não foi só com a humanidade, foi também com toda a natureza criada, os seres criados. Deus também tem uma aliança com o jumentinho, com o cachorrinho, com o gatinho, com a galinhazinha que está lá no seu quintal. Diz aqui: tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. É um pacto pela vida, não é? Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, para sempre. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, que lindo, hein? E aí vem o tema da nossa ministração de hoje. Quando aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne.
Quero dizer a vocês que toda vez que você vir no céu um arco-íris, o arco, saiba que naquele momento Deus está se lembrando. Ele não fez aquele sinal para nos lembrar, mas para Ele. Me lembrarei. É para Ele se lembrar. Graças a Deus que foi assim. Porque se fosse para nós nos lembrarmos, a gente ia dar umas escorregadas. Já tem dado. Para me lembrar, e me lembrarei da minha aliança. Tem um comentário aqui no rodapé da minha Bíblia que diz assim: esta aliança tem dimensões e alcance cósmico, uma vez que abarca todos os seres viventes. Por isso, o memorial da aliança, arco-íris, foi colocado por Deus no céu, ou seja, em um dos elementos do cosmo, na atmosfera. Estabeleço a minha aliança, não mais será destruída, nem haverá dilúvio. Esta é uma aliança perpétua que jamais mudará. Trata-se de um compromisso unilateral, solene de Deus, solenidade, unilateralidade, foi decisão dele. O Senhor obriga a si próprio, em virtude de uma promessa solene, sem impor nenhuma obrigação a Noé. Noé, este é o sinal da minha aliança. Irmãos, isso aqui muda tudo, sabia, gente? Muda tudo. Toda vez que você olhar um animalzinho, olha com compaixão. Quando você olhar um animal sofrendo, quando você tiver com seu animalzinho já bem velhinho, não abandone esse animalzinho seu não, cuida dele, porque isso é pecado. A palavra de Deus está dizendo aqui, Deus fez uma aliança com todo ser vivo. E tem mais, no versículo 6 ele diz: se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus não nos fez para nós nos matarmos, Deus nos fez para nós celebrarmos a vida. Vida! Isso é que é Deus, sinônimo de Deus, vida. E essa aliança é tão profunda, tão potente, que ele foi renovando. Vocês vão ver aqui, Deus foi renovando essa aliança, foi renovando essa aliança, foi renovando essa aliança, até que chegou um ponto que ele falou: basta, nova aliança, nova aliança. E aí mandou Jesus, sabe para quê? Para nos garantir vida, só que eterna. Que é isso? Que Deus é esse? Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito profundo. Deuteronômio capítulo 7. Saibam, portanto, 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança. Moisés falando ao povo de Israel. Moisés fala: Israel, vocês podem não entender nada, porque aliança quer dizer pacto, acordo, testamento. Tem um testamento, já está deixado, ele vai honrar isso, Israel. Seu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A gente tem que crer nisso, Verônica. A gente tem que crer, Leti. Viu, Rogério? Queridos irmãos, não sofra mais, não entre em parafuso, porque você está perdendo o controle muitas vezes da sua descendência por causa do pecado, seja o que for. Não, tem uma aliança. Tem uma aliança que foi feita por Ele. Nós vamos caminhar na direção dEle, apenas isso. Temer o Senhor, confiar nele. Você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo por isso. Esse é o mistério. Os reis de Israel, Salomão, orando ao Senhor, diz: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos. Está lá, 1 Reis 8:23. Coisa linda isso, irmãos. Os reis, os profetas de Israel que serviram ao Senhor, sempre lembraram ao Senhor
da aliança. Neemias, Neemias 9:32, agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso e temível, fiel à tua aliança. Neemias fala que Deus é poderoso, é temível, é o grande Deus, mas é fiel à aliança e misericordioso. Não fiques indiferente à nossa aflição. Neemias estava vendo Jerusalém destruída, arruinada, irmãos. Quem olhasse Jerusalém dizia assim: acabou, esse povo acabou, não tem mais esperança para eles. Não, Neemias disse ao Senhor que Ele é um Deus fiel à aliança. Salmista, Salmo 106 disse: lembrou-se da sua aliança para com eles e compadeceu-se por causa do seu imenso amor leal. Irmãos, e aí vai, Isaías 54:8, no impulso, é interessante a manifestação da dor profética, né? Como se mistura às vezes a fala do profeta com a ministração de Deus através da boca do profeta. Ele diz assim: no impulso de indignação, escondi de vocês por um instante o meu rosto. Quem vai lá no livro de Isaías, capítulo 54, vê que Isaías começa a lamentar por causa do pecado, e aí de repente Deus toma a boca de Isaías e ele diz: no impulso de indignação, escondi de vocês por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de vocês por causa da minha aliança. Deus não escondeu o rosto de você não, nem do seu casamento, nem dos seus filhos, não escondeu não. Os olhos deles estão sobre nós. Está lá, Ele está vendo a moedinha lá dentro, Ele está vendo a moedinha. Deus está vendo tudo. E por causa da aliança dele, diz o Senhor, o Redentor, o seu Redentor. Ezequiel 16:60, contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da tua infância. Deus falando para Israel: e estabelecerei uma aliança eterna com você. Irmão, isso é muito lindo. Jeremias 14:21, por amor do teu nome, não nos despreze, não desonres o teu trono glorioso. Que ousadia de Jeremias, hein? Falando para Deus não desonrar o trono dele. Sabe por quê? Por causa da aliança. Lembra-te da tua aliança. Jeremias fala com Deus assim: e não a quebres. Jeremias está exortando. Isso é só para quem está aliançado, né? E aí, meus irmãos, até que o Senhor fala também pela boca de Jeremias, lá no capítulo 31. Eu acho lindo esse texto deveríamos colocar assim bem na nossa frente assim sempre, né? Ele diz assim, Jeremias 31 a 34, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Tem coisa boa vindo a caminho aí. Eu vou fazer uma nova aliança com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha a aliança, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Isso aqui é aquilo que Jesus falou à mulher samaritana. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui, nem em Jerusalém, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a lei está no coração, está aqui. O espírito não está lá na casa, ele não está aqui, ele está aqui. A lei já está posta,
em nossos corações. Isso é muito lindo, irmãos. Porei a minha lei, a minha palavra no coração de vocês. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade. Agora lembrem-se disso. Quando é que isso de fato aconteceu? O finalzinho do texto ele diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando é que se configurou esta profecia de Jeremias? Na expiação, na morte de cruz. Seus pecados estão perdoados e nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a morte, o sangue derramado, você está salvo. Por isso que eu não creio em gente que negócio de perder a salvação. Quem ganhou, quem recebeu o dom do Espírito Santo, para sempre o Espírito com ele estará, em todo instante, mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos que você, eu não estou bem, me afastei, ele está lá com você. O Espírito Santo está lá. A gente tem um negócio assim de achar que o homem se afastou do Senhor, foi para o mundo e tal, está indo aí aprontar todas. Deus chutou a bunda dele e falou: agora eu não quero nada com você. Não é nada disso, a gente que tem esse julgamento. Mas a aliança dele é perpétua. É bom não vacilar. É melhor não vacilar para não perder a alegria da salvação. Mas a salvação você não perde. Você pode perder a alegria, aquele gozo, aquela coisa de Muitas vezes, irmãos, somos levados a passar no lagar, né? Deus às vezes põe a gente na prensa e parece que você está... Não, mas esse momento é um momento riquíssimo de você com Deus. É nessa luta, no sofrimento, que a gente aprende a conhecer o Senhor. Jesus cumpre esta palavra de Jeremias quando ele, lá em Lucas 22, 20, antes de ir para a cruz, ele chama os seus discípulos para a ceia, e ele diz: da mesma forma, diz o texto, da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse o quê? Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Derramado em favor de vós. Que a gente guarda um texto e vai levando ele até o final. Este cálice é a aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, cumpre-se aqui, ele estava indo para a cruz, para o sacrifício, para derramar o sangue dele em favor de nós. E aqui, irmãos, o Senhor perdoou a nossa maldade e não se lembrará mais de nossos pecados. Lembrem-se que a grande verdade da morte de Jesus aconteceu na própria cruz, quando aquele ladrão disse para ele: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Lembra disso? Claro que vocês lembram. E ali tem duas humanidades: uma que quer Jesus, que aceita Jesus, que reconhece que ele é o Senhor, se arrepende, e a outra que diz não para ele. Ali tem a realidade da humanidade. Eram todos ladrões, eram todos perdidos, todos pecadores, inclusive nós aqui. Mas ali na cruz aconteceu, o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso, irmãos? De repente, os pecados daquele homem acabaram. Assim, hoje mesmo estarás comigo. Mas aqui a vida que ele levou toda apagou. Eu vou lhe perdoar toda a maldade, está aqui. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É difícil de um camarada às vezes entender uma verdade dessa. Um homem que não tem
o espírito não vai entender a verdade dessa. Efésios 2:11 diz: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Essa palavra é para a gente, hein? Isso é para nós, hein? Gentios, chamados incircuncisão. Gente sem aliança, sem pacto. O pacto era a casa de Israel. Vocês estavam distantes, estranhos aos pactos e às alianças. Vocês chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças e às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Não era isso, irmãos? Era isso? Amém. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, reconciliados, Efésios 2:11 e 13, da comunidade de Israel. O que o texto de Jeremias falou aqui? O que Jeremias falou no texto dele aqui, na palavra? Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Ou seja, em Cristo não existe mais diferença entre nós, a inimizade se desfez. Nós fazemos parte dessa comunidade, a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, por causa do sangue de Cristo. E de ambos os povos fez um. Agora, preste atenção, todos debaixo da mesma aliança. Irmãos, isso é lindo ou não é lindo demais, irmãos? Eis a razão de estarmos aqui, Rogério. Eis a razão. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, não do juízo, não do julgamento, não da morte, mas espírito e vida. É uma nova aliança. A velha acabou, olho por olho, dente por dente, isso ficou. Jesus agora disse: olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus Christ. Não ri do meu inglês, que é precário, mas Jesus vim para vos dar vida, e vida abundante. Vida abundante. Por isso que quando eu leio Gênesis 9, eu vejo um Deus explodindo de alegria, um Deus explodindo de vida, vivificando tudo de novo, mas agora se aliançando conosco. Irmãos, isso é motivo de nós celebrarmos o Senhor. Volta ao Gênesis e tenta lembrar agora, estamos caminhando para o final, irmãos. Volte ao Gênesis, notem o aspecto da promessa. Deus não diz: e quando vocês olharem para o arco, vocês se lembrarão da minha aliança, então eu não destruirei a terra. Não, ele não disse isso. A promessa é gloriosamente colocada não em nossa memória, mas na memória dele. Vamos fazer essa diferença daqui para frente? Não é na nossa memória. Não importa se você esquecer, ele que não pode esquecer. Aí nós estamos ferrados. Mas ele não vai esquecer. Ele diz: a nosso Deus que é infinito e imutável, o arco estará nas nuvens. Tem uma versão que diz: vê-lo-ei
Esse negócio é bonito na Bíblia, né? É mesóclise. Tá pensando que eu sou pouca porcaria? Eu não sabia português, estudei português lá na 7ª série. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança. Tchum! Você levanta de manhã cedinho assim, o arco-íris. Amanhã deve aparecer um arco-íris por aí, esses dias com essa chuva aí. Quando você olhar lá do seu prédio, lá de Barcelona, quando você olhar para o mestre Álvaro, não é isso, cara? Está lá o arco-íris, você fala, Deus está se lembrando da aliança dele comigo. Deus está se lembrando da aliança. A fundação de minha segurança, irmãos, a certeza, a segurança, não sou eu lembrando, é Deus lembrando de mim. Não é eu lembrando de Deus, é Ele lembrando de mim. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia, a sua fidelidade. Ou seja, se não tem fim, amanhã cedinho levanta e fala, está tudo novinho em folha, zerou tudo, vida para frente, vida que segue, vida que segue. Mas essa aliança está firmada. Deus se lembra de mim. Não sou eu quem apreende essa aliança, é a sua aliança que me apreende, que me envolve, que me ressignifica. Essa é a diferença. Que a gente pensa que a gente vai ter que fazer alguma coisa e não vai ter que fazer mais nada. Todos os baluartes da salvação, diz Spurgeon, estão seguros pelo poder divino. E mesmo as menores torres, das quais podemos pensar que tenham sido deixadas para o homem, ainda assim são guardadas pela força do Onipotente. Antes daqueles meninos, daqueles homens de Herón estarem lá naquela pedra olhando, Deus está ali. Deus está ali. Deus está naquele lugar. Nem mesmo a lembrança da aliança é deixada a cargo das nossas memórias. Irmãos, eu achei isso aqui fantástico. Um comentarista diz assim, nem mesmo as lembranças, nem mesmo a lembrança da aliança é deixada a cargo da nossa memória, pois nós podemos esquecer, mas o Senhor dela não esquece. O que ele falou lá? Então me lembrarei da minha aliança. É a memória do Senhor. Coisa linda isso, irmãos. Nosso Senhor não pode se esquecer dos seus santos, a quem gravou na palma de suas mãos. Como foi com Israel no Egito, assim é conosco. O sangue estava sobre o umbral da porta e as laterais das portas, mas o Senhor não disse, quando vocês virem o sangue, eu passarei por vocês. O que o Senhor falou? Qual foi a palavra que o Senhor deu ali? Quando eu vir o sangue, eu vou passar por vocês. Entende a diferença? É mais ou menos assim, o inimigo olha para você, e porque ele não tem poder para destruir a sua vida, nem de possuir a sua alma, porque quando ele olha, o que ele vê? Ele vê o sangue. Ele vê o sangue. A verdade é essa. Não tem nada em mim que possa afastar, pelo contrário, minha carne se inclina a uma vida de pecado. Qualquer um de vocês aqui, tá? Pode baixar a sua cristinha, de achar que você é o bambambam, que Deus precisa de você. Pode sentar, botar seu joelhinho no chão e falar, eu estou no sal.
Porque é aí que está o problema da gente. Quando a gente acha que nós estamos muito bons no negócio, bom na parada, é aí que, que vem como é que chama aquele treco lá? A pedra que rola lá, como é que é? O lagar, né? É aí que vem a prensa. Não dá, irmãos, não dá. Eu achava que eu era um super crente. Tadinho de mim. Ah, Deus. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando olho para Jesus, eu tenho paz. Mas é o fato de Deus olhar para Jesus que garante a minha salvação. Você pensa que Deus estava preocupado com a turminha embaixo ali? Deus estava de olho no filho dele, cumprindo a missão dele, cumprindo o propósito dele, cumprindo a aliança. Tem um novo sumo sacerdote no pedaço. E aquele sangue derramado não é mais sangue de bode, cabrito, nem de ovelha, agora é sangue do Filho de Deus encarnado. E Deus viu o sangue dele derramado, acabou, zerou tudo. Seus pecados serão perdoados, sua maldade e os seus pecados ele não vai se lembrar mais. É preciso se arrepender e receber Jesus como Salvador e Senhor da vida. E aqui está, irmãos, a beleza do Evangelho. É impossível nosso Deus olhar para Cristo, diz novamente Spurgeon. É impossível olhar para Cristo, nosso fiador, coberto de sangue, e irar-se conosco por pecado que já foram punidos em Jesus. Essa doutrina da justificação é um negócio poderoso, gente. Nós temos que pregar isso toda hora ali. Nós temos que pregar isso, sabe? Porque daí vem tudo decorrente dela, tudo, inclusive uma vida com Deus abençoada. E não busca de prosperidade, mas uma vida com Cristo. Uma vida pessoal com Cristo. Se você tem carrão de 500 mil, amém. Se você tem um fusquinha de 2 mil, amém também. Deus é próspero em nós de qualquer forma, em todos os seus filhos, em todos os seus santos. Deus olhou para Cristo. Deus não olhou para nós. Para nós não fica nem a tarefa de sermos salvos pela lembrança da aliança, porque a aliança foi Ele quem estabeleceu. Portanto, irmãos, a nossa salvação deve se sustentar nisso. Deus se lembrando de nós e não nós se lembrando dele. É claro que eu vou levantar de manhã, como diz o irmão lá no livro dele, né? Bom dia, Espírito Santo. Dá uma palavrinha com ele, ter um tempo você com ele. Mas eu quero que você saiba que antes de você acordar e se lembrar dele, a nossa salvação, Cláudio, é que ele se lembrou da gente muito antes. Então, irmãos, é aí que está o segredo da vida com Cristo. Deus se lembrando de nós, e não nós nos lembrando dele. E, consequentemente, tomando posse dessa aliança que é perpétua e eterna em Cristo Jesus. Irmãos, que Deus possa abençoar todos vocês, guardar a vida de vocês. Vamos crer nisso, irmãos. Irmãos, eu tenho passado um tempo difícil, do ponto de vista emocional, da minha reflexão diante da vida, das coisas que estão acontecendo. Tem coisas que Deus está esmagando em mim, mas moendo mesmo. E eu estou aprendendo muito isso, por incrível que pareça, fora dos muros do arraial. A coisa não está fácil. Nós precisamos de pedir ao Senhor que renove a nossa essa aliança que veio da parte dele, não da nossa, não por mérito nosso, mas da parte dele. Olhar mais para essa verdade tremenda que vem do trono. Quando a gente fala que ele cresça ou diminua, é mais ou menos, começa por aí. É começar por aí. Que Deus guarde os nossos irmãos, guarde a igreja. Quando eu digo igreja, eu digo todo o povo de Deus, todos os santos de Deus. Que Ele traga espírito de revelação, para que os irmãos entendam mesmo claramente Cristo e a igreja, irmãos.
tem uma mensagem poderosa, não vamos abrir mão desta mensagem, desta palavra. É indefensável, indefensável. É curioso que os ímpios entendem muito mais isso do que os chamados evangélicos. Quando você fala sobre a unidade da igreja, de um só corpo, eles falam, nossa, isso é muito bonito. Mas a gente sabe que é bonito na teoria, mas na prática a coisa não pode não funcionar. Mas isso tem que funcionar aqui dentro, tem que funcionar, precisa funcionar. Em memória do Senhor, por causa da aliança do Senhor e por causa de um homem que deixou marcas, que abriu mão de tudo, foi esmagado por causa de uma visão. E às vezes eu me envergonho de ser o que eu sou, quando eu penso nesse irmão. Que o Senhor tenha misericórdia.